Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, o rei. Sempre procuro valorizar as pessoas que Entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast, Bora Fazer Barulho. Hoje, para me ajudar a conversar com o nosso convidado, eu tenho novamente a ajuda da minha amiga Ashley. Oi gente, tudo bom? Já está praticamente fixa aqui, né, Ashley? Sou da equipe. E hoje a gente vai conversar com o Fabrício da Silva, que é perito criminal. É uma das tuas áreas. Uma das minhas especializações, isso aí. Isso. De cara, já vou te perguntar já o que faz um perito criminal. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, dar boa noite a todos, né? A perícia criminal, o perito criminal, ele tem uma função extremamente complexa e importante de auxiliar, né, o Estado a desvendar um crime. Seja ele um crime contra a vida, né, que são os que mais chamam a atenção da mídia, até um crime por internet, um crime por algo escrito. Né? A grafoscopia é um tipo de perícia pouco estudada, né, que às vezes é necessário de um perito para saber se, de repente, quem assinou foi tu ou se foi um impostor. Né? Aí tu vai já ver vício de caligrafia, como é que o Emerson faz o A, como é que ele faz o L. Né? Então, a perícia ela é muito mais vista na parte do crime contra a vida, né, que é o que mais chama atenção, mas, porém, o perito criminal ele se envolve em praticamente todas as possibilidades para desvendar algo que, teoricamente, naquele momento não conseguiu se desvendar, procurando evidências. Mas eu me lembro que teve um caso aqui em Pelotas que, agora eu estou na dúvida, mas eu acho que, se não me engano, teve um assalto nos Correios, há um tempo atrás. Não me lembro qual correio que foi. E eu trabalhava na época na Polícia Federal, e ajudando lá nos serviços gerais, no depósito de veículos. E tinha o pessoal da perícia, que até tinham chegado faz pouco tempo. E aí eu achei interessante que eles voltaram com um molde de uma pegada que encontraram por onde os bandidos entraram lá no depósito dos Correios. Perfeito. E essas evidências, isso vai muito do comprometimento de cada indivíduo, né? Toda a profissão tem aquele cara que é comprometido e ele se sobressai. Né? Na perícia, quanto mais observação, quanto mais criatividade, quanto mais possibilidade tu tenha de pensar o que aconteceu. Pô, às vezes tem locais de crime que tu chega e tu vê um quarto todo virado. Aí tu fica, sei lá, tem peritos que ficam 30, 40, 50, uma hora olhando, só observando. Aquela cadeira foi derrubada? Será que alguém derrubou? Será que foi alguém que chegou ali depois para ver o que aconteceu e mexeu? Ou será que aquilo fez parte? Como que aquela cadeira caiu? Quantas pessoas estavam ali? Então, cara, é um trabalho fantástico, né? Mas que requer muito comprometimento e muita atenção. Eu vi um documentário, eu me esqueci agora o nome da... É aquela que matou os pais. Suzane Richthofen. Isso. E o que levantou a suspeita dos peritos é que quando eles chegaram, os armários não estavam revirados. Estava aberto justamente aonde... Só onde tinha o que eles queriam. Né? E que foi o que ela disse que foi roubado. E naquele caso, né, ainda bem que tu levantou essa lebre aí, naquele caso, o que acabou colocando eles no local do crime foi o excesso de evidências que eles não estariam no local do crime. Eles pensaram demais. Capaz. Entendeu? Eles pensaram demais. Tem um momento que perguntam onde é que eles estavam tal hora da madrugada. Onde vocês estavam? Aí eles a gente estava no motel, era o namorado do motel. Tem como provar? Tem. Estava com uma nota. Pô, quem é que pede nota no motel, cara? Alguém já foi no motel e pediu nota? Nunca nem fui no motel.
Pois é, né? Então, a pessoa não pede. Aí, pô, nota... Mas se eu fosse, eu não pediria, né? Por favor, né? Sim, ninguém E, sabe que eu tive lá. e tudo eles tinham... Emerson. Para tudo eles tinham evidências. Né? Então, acabou colocando eles no local do crime. Muitas certezas que não eram eles. Né? O próprio guardanapo que estava na boca da mãe dela, né? Que o assassino, ele deu várias pancadas na cabeça e no rosto dela, só que ela seguia emitindo sons, né? Os sons que, teoricamente, estavam acontecendo mesmo depois da morte, né? Sangue nas vias aéreas, dando aquele barulho de sangue. E eles achando que ela ainda estava viva. Aí se assustaram, pegaram um pano de prato na cozinha, e enfiaram na boca da mãe dela para parar o som. E aí o que acontece? Tem ela um pano de prato na boca. E aí os caras vão na cozinha, 200 gavetas na cozinha, só a gaveta do pano de prato aberta. Quer dizer, uma pessoa que não conhecia a casa, entrou na casa, tinha várias opções de gaveta, ele abriu só aquela. Aí começa, não, é alguém daqui. Conhece Né? o local. Então, essas observações, não é todo mundo que tem ou que faz. Né? Tem gente que não é da perícia, mas poderia ser. Sim. Tem gente que não trabalha nessa área, que não tem uma Pensaria. consciência situacional e, teoricamente, é triligado nessas coisas aí. Sim. É observador. Sim. Eu não sei se aqui aqui no Brasil existe isso, mas lá nos Estados Unidos a polícia trabalha muito com consultores também, né? Às vezes tem que investigar, sei lá, um crime de uma empresa de advocacia. Aí pede para um consultor, que é advogado de outro lugar, ajudar. Não sei se no Brasil acontece isso. Existem os auxiliares técnicos ou peritos judiciais, né, que são acionados em algumas situações. Né? Por exemplo, eu sou biólogo. Tá? Se ocorre um crime ambiental, tá? E esse crime ambiental foi feito um laudo do Instituto Geral de Perícia que deu, né, um resultado X. Aí tu é o dono das terras lá e tu não concorda. Né? Para ti, tu não cometeu o crime ambiental. Aí tu me contrata como teu perito para contrapor o laudo do Estado. Né? Aí o juiz vai determinar quem tem a razão ou não. Então, ocorrem essas possibilidades, sim. Isso aqui nem a gente estava conversando agora sobre validar e-mail, Sim, validar mensagens do WhatsApp, essas coisas. Tudo isso conta como prova judicial, só que tem que Precisa de um auxiliar técnico, um perito técnico. que aí quem apresenta as provas que tem que contratar o perito Isso aí. para dizer que aquelas provas são de fundamento. Perfeito. E os crimes de internet, eles tiveram bastante problema porque eles não estão contemplados na Constituição. A Constituição ela foi feita em 1988. E o que tinha de rede social? Em 88. Nem então, acho que nem a discada tinha. sim, se eu cometo algo contra ti pela internet, eu caio em qual artigo? Verdade. Né? E aí, como é que me prendem? Como é que dizem que foi um crime se não está escrito na Constituição? Aí tem que ir pelo tradicional, Ficou, difamação. por isso que fica leve. Coisas que, teoricamente, não seriam leves, acabam ficando. Né? São coisas bem graves. Né? O próprio um monte de crime de pedofilia aí. Claro que depois os caras conseguiram possibilidades de... Mas até então, onde é que tu encaixa? Né? Inclusive os crimes de ataque cibernético, né? Não tem específico. Aí Sim, geralmente vai ter por dano. e aí fica super leve. Algo que, teoricamente, tinha que ter uma pena um pouco mais A gente forte. teve há um tempo atrás o ataque, acho que não sei se foi ao TSS, teve algum órgão que foi atacado, né? Que ficou fora do ar por bastante tempo. Sim. Acho que foi da Justiça, né? Que aí Foi, atrasou vários processos e trouxe bastante problema. Eu me lembro porque o meu pai estava com um processo de um carro e aí um dos argumentos foi isso aí também, que estava com esse problema, tudo fora do ar, não tinha como Sim, acessar. aonde tu coloca esse crime se não está na lei? Pois é. Complica. Não tem. Te fazer uma pergunta, então, aqui. É necessário especialidade na matéria que vai se periciar? Por exemplo, teve um crime, tá? E, como tu falou, foi um crime ambiental. Tem que ir um perito especialista em ambiental? Ou, por exemplo, um perito de informática pode ir lá fazer o levantamento das provas? Cara, obrigatoriedade não tem. Obrigatoriedade. Mas seria importante que fosse. Com certeza, seria relevante. Até para a função do final ali. Né? Se a gente se colocasse no lugar do juiz, né? Tu tem um perito do Estado, biólogo, que determinou que lá no Arroio Formosa, lá estavam roubando água do Arroio Formosa para botar para o arroz.
Um biólogo disse isso. Tá? Aí tu contrata um perito, que é técnico em informática, e diz, não, essa parte do Arroio Formosa tinha um extravasor natural, então não estava se roubando água ali. Né? Extravasor natural, conforme a lagoa enche, ela extravasa. Aí tu acredita no biólogo ou no técnico em informática em uma questão ambiental? O peso da palavra... É aquele peso. Mesma coisa, eu, biólogo, fazendo perícia em um computador. Mas e se tu vai por, no caso, na questão da pessoa que sabe do que está falando, mas aí a outra tá certa? Pode acontecer. Aí que Pode. julga o juiz, né? Pode, pode acontecer. Só que, como ele diz, pesa, né? Quem está dizendo isso? Quem está falando de anatomia aqui? É o Fabrício, que é professor de anatomia? Pô, deve estar certo. Né? Pode não estar, mas até que prove o contrário, a gente sempre pré-julga, né? Sim. Então acaba tendo... O bom seria isso aí. Tu conseguir alguém que fosse da área para tu ter mais credibilidade. E, tipo, tem alguma cena de crime que foi muito difícil para te entender e desvendar o que estava acontecendo? As cenas de crimes, teoricamente, todas elas são extremamente complexas. Porém, as que chamam mais atenção são os locais de crime, acho que onde tem criança, né? Onde se sugere ali um feminicídio, que tu vê... São mais difíceis de lidar emocionalmente. Pois é, e teoricamente tu tem que separar isso, entendeu? Quem trabalha na área, não só da segurança pública, na área da saúde, é difícil, mas tem que separar, porque senão tu quer te tornar um justiceiro, né? Sim. Tu vai pegar e dizer assim, pô, mas por que fez isso com ela, cara? Pô, aí daqui a pouco tu vai ver, no depoimento tá a pessoa. Tu fez local de crime, pegaram o criminoso, aí o criminoso tá ali, tá perto de ti ali, prestando depoimento, e tu... Quer matar a pessoa. Pois é um negócio muito... Né? Só que os locais de crime, eles acabam fazendo com que tu entenda que o humano não tem limite, cara. A maldade humana não tem limite. Tu vê mãe que mata filho, filho que mata mãe, briga no trânsito porque um buzinou pro outro. Então, assim, ó, eu não sou muito otimista com o futuro, nem gostaria de estar dizendo isso, mas não sou mesmo, porque a impressão que dá é que isso se potencializa. Né? Não tem mais. E quando eu trato isso com meus alunos, a gente entra em parte do sistema nervoso, neuroanatomia, a gente vê que existem essas possibilidades. Né? A própria mente criminosa, né? Que é uma das pautas que a gente até aborda aqui, né? Tu vê pessoas que não são pessoas, elas não têm condições nem de ter um convívio social e estão tendo. Tem algum caso que tu fica marcado em ti? Ai, assim, eu penso naquilo, meu coração já bate a mil. Tem algum caso que ficou... Cara, o primeiro. Eu acho, por ser o primeiro. Sim. Né? Acredito que tenha tido outros que foram mais, assim, como tu disse, que tivesse um pouquinho mais agressivo, assim. Mas o primeiro, né? A cena de suicídio marca, né? A tua função não seria entender por que a pessoa cometeu suicídio. Aí que tá. Isso não é tua E às função. vezes pessoas jovens, né? Às vezes pessoas jovens. É tentar descobrir se realmente aquilo foi um suicídio ou se aquela pessoa foi morta e pendurada ali. Né? Só que tenta mediar isso dentro de ti. Né? Tu fica assim, pra que fez isso? Tu sabe né? que Mas... eu perdi um irmão, assim, né? E o pensamento que me veio foi esse, na Sim. hora. Por não que fez que isso. fez? Por que não... E a pessoa avisa, ela dá sinais, não dá E tu não sinais. vistes, Não dá nada. e aí... Às vezes É. parece que a vida tá perfeita. Pois tem até pessoas que realmente tu percebe que estão passando por um momento, Sim. que já são depressivos, já tomam medicação, né? Mas tem suicídios mesmo que acontecem que... teve um que aconteceu em Porto Alegre, uma menina estava na mesa almoçando com o pai e com a mãe, com o irmão, e o pai pegou e disse, vou pegar água na geladeira. Ela disse, deixa que eu pego. Foi pegar água na geladeira e cometeu suicídio. Imagina. Então, não estava se falando nenhum assunto, ela não estava se queixando de nada, ela não estava triste, pelo contrário, todo mundo rindo. Então, quer dizer, não tem como mensurar isso aí, né? O que será que aconteceu? Né? Foi não com ela. conhece a pessoa também, tu fica assim... Sim, tu não conhece. E Claro, muitas vezes os casos de suicídio também não têm interesse de ser investigado, né? Porque tudo demonstra ser que foi suicídio. Sim, e no momento que se determina que foi Não tem mais o foi que fazer. suicídio. Aí não houve motivação, ninguém estimulou ela a cometer suicídio. E me diz uma coisa, se eu quiser contratar um perito, tá? Nesse caso, foi suicídio, mas estou na dúvida. Aí eu vou lá e quero contratar um perito para ele
atestar que realmente foi suicídio, eu posso ir apresentar isso? Pode, se vai ser aceito pelo juiz, aí é outros 500. Poder, tu pode. Aí teria que ter exumação de corpo. Entendi. Mas não, já não vem isso quando acontece essas Nem coisas? sempre. Nem sempre, né? No momento que a perícia fez e determinou ali que foi suicídio, o corpo já é entregue para os familiares, para velório e tudo mais, né? A não ser que, no momento, já a família já segure e diga, não, a gente tem quase certeza que não, vamos. Aí é uma parte judicial. Suicídio é uma coisa pesada de se falar, né? Demais. Querendo sem ser, tu não conhece a pessoa, não sabe o que está acontecendo. Sim. Aí tu vai falar disso, vai falar, tocar no assunto, já pesa também, já te dá uma agonia. Porque pode ser qualquer um, pode ser qualquer momento. Pode acontecer comigo agora. Posso sair aqui agora e ele acabar com a própria vida. Sim. Por isso que é um assunto que tu não vê mais na TV. É. Justamente para não estimular e justamente para não botar essa Ideia na cabeça das ideia. Uma pessoa que eu sei que nunca vai cometer suicídio é É o o Moscarelli. Moscarelli. Porque Ele se ama tanto. ele coloca tudo pra fora. Assim, ele tá com raiva de qualquer coisa. Do vento que tá tendo hoje, ele já bota tudo pra fora. Ele vai ligar o microfone. Tem que ligar o vídeo dele. Pra que eu vou guardar um sentimento tão lindo que é a raiva, né? Tem que botar pra fora mesmo. Posso sim. fazer só uma contribuição? Eu não ia, até porque minha câmera tá desligada aqui. Tu Eu não fui tava jurado. aí, se atrasou? Eu fui jurado já em alguns julgamentos, né? E eu não vou falar nenhum dos casos aqui dos quais eu julguei, porque quem julga realmente é o jurado que está ali. Mas a conclusão que tu chegou, eu cheguei nesses 6 julgamentos que eu fui jurado, assim, que eu não sei até onde vai, para que caminho que a humanidade caminha, porque todos os crimes eram umas besteiras, sabe, que ocasionou em homicídio. E a gente não entende até que ponto vai a maldade, às vezes, da pessoa, assim, como que as pessoas podem chegar para cometer uma maldade. Compactei ponto, assim, que tu falou, assim, foi muito pontual. Perfeito. Muito bom o teu... Eu tenho outra. Eu sou contra o Muscarelli, porque é contra o eu Muscarelli? sou contra o Muscarelli e o ódio dele. Porque eu acho que se a gente tem ódio, a gente não tem que passar pro mundo. Não, tu é muito assim. Eu sei Mas que tu é ela assim. não tá. Não, é que assim, o Muscarelli, ele fala, não interessa o que tá acontecendo, ele vai falar. Ele é muito aberto. Não só ele, como outras pessoas também são assim, não só apenas ele. Mas eu acho que é errado a gente dar um sentimento e a gente jogar pro mundo, ou pro universo, ou pra pessoa que tá na minha frente. Porque eu posso estar irritada agora. Eu não posso chegar e a gente falar assim, vai pro inferno porque eu tô irritada. Sim, Ah, claro. não, mas Até ele mesmo ele não fala isso. Não. Ele não desconta nas pessoas. Ele Tá, não desconta ele. Por isso que eu em falei que algum não. ser espiritual que ele não sabe o que é. Tu tá Por isso que eu não perto falo. dele. Por isso que eu não falo não ele. Eu acho errado julgar, porque eu já sei, tipo, de coisas que aconteceram com pessoas, porque outra pessoa veio e jogou aquela carga por cima dela. E aí, ou, por exemplo, jogar a culpa também. Sim. Eu acho isso muito errado, porque uma pessoa pode vir a ter depressão, ansiedade, acabar cometendo suicídio porque outra pessoa me falou alguma coisa. Falou Pode ser um pra gatilho. ela, um gatilho É, pra um pessoa. gatilho, mas aí... Viu, Muscarelli? Aprende. Aí equivale para várias coisas. Tem dias que eu não tô com tanta paciência, que às vezes uma coisinha pequenininha que a pessoa tá desacostumada a falar disso comigo já... E isso dispara que a um gente gatilho. tem as nossas conexões nervosas em dia. Pense em alguém que tem um transtorno, que tem má formação na amígdala cerebral, ausência de empatia. Tá? Então, a gente, que acredito que estamos em dia com as nossas conexões, às vezes saímos fora. O Emerson não Imagina tá. uma pessoa bipolar, por exemplo. O Emerson tá mais pra lá do que pra cá, com as conexões dele. Eu entendi, tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta, então, tá? Que já vamos pegar esse gancho aqui. As pessoas, elas todas nascem más ou se tornam más? Então, cara, essa é a temática da... A primeira aula de neuroanatomia, eu faço essa pergunta para meus alunos. O que vocês acham? As pessoas Eu tenho uma opinião forte sobre isso. nascem más, já nascem malvadas, a pessoa já nasce com uma índole ruim, ou ela é transformada pelo meio? Tá? O que eu posso te dizer por isso biologicamente? Que é a minha praia. Tá? Sim. Temos sim índole, tá? Nós temos uma índole. A gente constrói a partir lá do desenvolvimento embrionário ali, a partir lá desde os cromossomos, a formação da nossa índole e tudo mais. Porém, existe o meio, tá? Acredito que 50% é tu e 50% é o meio.
Então, uma pessoa que já tem uma índole ruim, em algum momento, pode se potencializar isso. Tá? Mesmo que ela seja tratada muito bem, que ela tenha uma família estruturada, que ela tenha tudo que ela quer. Tá? O exemplo que tu deu mesmo, a Suzane Richthofen, família de classe média alta. Na época, ela recebia mesada da mãe dela de R$ 1.000. R$ 1.000 hoje já é uma grana interessante. É quase o Ela- salário mínimo. Pois é, então ela tinha uma família estruturada, tinha tudo que queria e matou os pais. Então, quer dizer, aquela história de que o meio pode te corromper e a partir do meio tu vai se tornar... Realmente, isso tem que ser relevante. Agora, não é bem assim. Eu acredito que contravenções, crime, roubo, maldade, um pouco é do caráter e não de desespero. Não estou dizendo que não estou jogando tudo no mesmo Sim. no mesmo Tem casos é que tem casos. pessoas que dizem assim, o fulano roubou, ele roubou ali porque ele precisava sentia roubar. fome. Pega o mapa da violência. Vamos trabalhar com números, sem achômetro, tá? O mapa da violência vê a cada 100 pessoas que roubam, quantas roubaram para comer. E quantas roubaram para comprar droga, ou roubaram porque não tem caráter mesmo, ou roubaram porque querem comprar um boné. Ou às vezes a profissão dela é roubar. Né? Então, é baixíssimo o número de pessoas que roubam por desespero, para comer ou para alimentar alguém. Né? Então, provavelmente algumas pessoas, né? E aí se a gente entrar para os sociopatas, eles já nascem maus. O sociopata, ele nasce com uma variação anatômica na amígdala cerebral e ele é incapaz de ter empatia, é incapaz de ter emoções. Então, o sociopata, quando ele nasce, tu pode botar ele num convento que ele vai fazer alguma coisa errada. Então, este nasce mal. Eu ia falar sobre pessoas que estão diagnosticadas. Para mim, eu acho que pessoas que estão diagnosticadas, que sabem assim, não interessa o que vai acontecer, o tratamento que vamos dar, ela vai ser mal, ela vai fazer alguma coisa, nem que seja matar a formiga, ela vai se sentir bem. É que às vezes na cabeça dela ela não é má, né? Ela não sente. O sociopata sabe. É. O Ele sociopata, já faz a maldade. ele sabe, e inclusive ele sabe que ele vai ser punido. Ele não é um indivíduo que faz por instinto e, não sabia, que nem um animal. Não, ele sabe que é errado, ele sabe que te machuca e ele sabe que se ele for pego, ele vai ser preso. Tanto que, aonde aflora mais sociopatas? Em lugares onde a punição é baixa. Pega ali aquele caso da Índia lá. O cara era um sociopata, não chega a ser um serial killer, mas ele estuprava, ele era um taxista, ele estuprava as mulheres e matava. Estuprava e matava, até que pegaram ele. Na Índia tem pena de morte, mataram ele, acabou. Vê se apareceu mais assassino de taxista estuprando meninas lá. Né? E tem. Ou tu acha que acabou o sociopata da Índia? Tem. Só que ele sabe assim, se me pegar, vão me matar. Então, eles até podem fazer, mas eles vão fazer com muito mais cuidado. Em locais que compensa, o cuidado é menor. O caso Lázaro, tu chegou a acompanhar? Sim, Posso- sim. Tu acredita que ele é um sociopata? Antes do Lázaro, só deixa eu fazer, porque tem que pegar esse ganchinho que ele falou, eu queria fazer uma pergunta. Seria o mesmo caso dos atiradores nos Estados Unidos, por exemplo, que tem bastantes cara que invade comércio, vai só de atiro nas pessoas, e eles escolhem áreas gun-free zone, ou seja, que eles sabem que potencialmente não vai ter uma outra arma apontada para eles naquele local. Seria um distúrbio que ele já faz aquilo já premeditando, viajar quilômetros para ir num local que ele sabe que seria mais tranquilo para ele fazer, por acaso, por exemplo? Então, se esses caras que tu falou, eles têm sociopatia, tá? Diferente de uma pessoa que é má. Tem uma pessoa que é má e tem o sociopata. É diferente, tá? Se ele é sociopata, ele vai escolher o mais fraco. Tu vê assaltar em quartel, delegacia, muito difícil, né? Pois é. Então, se ele identifica que ali, né? Escola é criança, são os professores, né? Então, ali não vai ter resistência. É um covardão. É um covarde, ali não vai ter resistência. Agora, se esse indivíduo que tu fala, ele não é um sociopata, aí eu já não vou saber te responder. Seria o psicopata, não? Na verdade, sim, psicopata e sociopata seria a mesma patologia. Variação anatômica na amígdala cerebral, tá? Uma estrutura capaz de fazer com que a gente tenha a consciência que a gente tem, tá? Esse cara tem uma variação anatômica. Então, ele não tem condições de ter emoções, tá? Não tem tratamento, não tem cura,
Não tem Tá? como socializar de novo. Porém, tem níveis. Tem leve, moderado e grave. Tá? Tem níveis. Agora, não havendo tratamento, né? E se sugerem aí o último dado que teve, que 20% de cada 100% de pessoas, 20% podem ser sociopatas. É muito, hein? É muita coisa. É muito. Meu professor da pós diz que caminhando 7 quilômetros, tu passa por, no mínimo, 4 sociopatas. Tomara que sejam leves. Né? Estelionatários. Aquele cara lá do teu serviço que tu furou o pneu do teu carro. Aí tu liga para avisar o teu chefe. Aí atende o teu colega. Avisa o chefe aí que furou o pneu do carro. Aí ele avisa assim pro chefe. Mas você vai se atrasar de novo. Viu a Ele fez diferença? uma coisa... Viu a diferença Má. né? A sociopatia ela pode se mostrar em coisas simples, assim. Que é o leve. Que é o leve. É uma porrada, mas é leve, né? Sim. né? O leve não mata. O leve não agride. O leve, mas ele Ele faz coisinhas prejudica. pequenas para que se sinta bem. Tem o prazer de prejudicar. Na real, todos têm o prazer de prejudicar. Porém, uns com o golpe do bilhete. Tem gente que só faz isso, né? Esses golpezinhos, né? Aí moderado ali, tu pega, de repente, uma parte dos políticos, né? Pode estar dentro ali dos moderados, que aí, teoricamente, saem um pouco dos estelionatários, o cara desvia o dinheiro de merenda para o próprio bolso, verdade. dinheiro da saúde. Então, Aí já já é faz- um pouco mais do que o golpe do bilhete. Até o grave, que vai para as vias de fato. Que é O cara grave que- seria esse que não tem sentimento de Nenhum empatia. tem. Nem o leve, nem o moderado, nem o grave. Ele é mais né? grave mesmo. A diferença deles é a intensidade. Eu vi alguém falando em algum podcast, não sei, acho que era o psicopata, que pelo fato deles não terem sentimentos, eles acabam sempre caindo no mesmo erro, porque eles sempre se repetem. Isso também é igual aquele do Dahmer, que ele repetia sempre a mesma coisa para se sentir bem. Teoricamente faz um pouco de sentido. Porém, assim, o que pega na sociopatia ou psicopatia, como vocês quiserem, é a função narcisista. São extremamente narcisistas. Né? Não é muito difícil identificar que alguém é psicopata. Eu aprendi que era narcisismo, eu queria explicar. É quando uma pessoa... eu aprendi que lá quando eu tava fazendo minhas unhas... Tu aprendeu quando tava fazendo tuas unhas. Isso, eu tava lá fazendo minhas unhas com a Lê, né? Da apoiadora, já vamos lá seguir ela. E eu não sabia o que era, não tinha ideia do que era narcisismo. Aí eu aprendi, eu acho que é a mesma coisa. Ele Tá, vai deduzir. eu acho que era quando a pessoa se coloca sempre pra cima melhor que a outra. Aí, É certo? Conceito básico e direto. Sempre O se narcisista coloca- se ama, ninguém é melhor que ele. E aí tu tá tendo alguma coisa, por exemplo, sempre, tu vai estar falando uma coisa tua, ele vai se colocar acima de ti. Por exemplo, tá triste. Eu tô mais triste ainda porque minha avó faleceu semana passada. Até com dor. Tô com Eu tô com mais uma dor dor aqui. na perna, mas a minha dor é maior. Sim, sempre se né? coloca mais. Às vezes a os gente outros. vê isso, claro que isso não dá pra gente usar um quesito como diagnóstico, né? Aí tu vê, pô, aquela pessoa ali é super narcisista. Tem narcisistas que não são psicopatas. Eu ia falar que eu acho que as pessoas nascem com 50% bom e 50% ruim. E aí ela segue o caminho que ela gostar. O mais fácil pra ela. Ou tem pessoas que nascem a mesma coisa e aí quer vencer na vida, literalmente. Vencer na vida sendo uma pessoa boa. Fazendo as coisas boas, sendo honesta, tendo um caráter Tudo bom. isso aí a Bíblia já dizia, né? Né? Não pode falar muito de religião. Mesmo querendo, não é nem por cima de Bíblia ou religião, ou não sendo religião. Eu acho que as pessoas nascem 50%. Ela segue o caminho que ela quer. Ela tem as escolhas do bom e as escolhas do ruim. O que é certo e o que é errado, a gente já tem essa consciência quando a gente já começa a crescer e se desenvolver. Então, acho que as pessoas vão porque querem. Não é... As que tem diagnóstico, Sim, sai da salvo em cabeça. situações de... As diagnóstico é coisa da cabeça, ver com uma coisa biológica. Sei lá, eu não entendo nada disso, mas Mas tu não pra mim acredita é que o isso. meio pode corromper algumas pessoas? eu acho que o meio é muito importante, porque também aprendi fazendo as unhas que a gente a gente é 10% daquilo das 5 pessoas que estão à nossa volta, alguma coisa assim, que ele me explicou. Por exemplo, eu tenho muito contato com o Emerson, eu vou ter um pouquinho do Emerson. Eu tenho um pouquinho de contato com a Sunce, eu vou ter um pouquinho da Sunce. Com o Muscarelli, eu tenho um pouquinho do Muscarelli. E vai ser sempre assim. 5 pessoas à nossa volta. E, por exemplo, meus pais, eu tenho muito contato com eles. Eu tenho muito o que é deles, eu tenho em mim. Por exemplo, se eu tiver contato com uma pessoa que fala muito palavrão, eu vou acabar falando muito palavrão. Porque aconteceu comigo. Na escola, eu era próxima de uma pessoa que falava muito palavrão, que era muito mal educada, e eu era muito mal educada. E aí, quando eu comecei a me afastar, eu comecei a olhar para essa pessoa com outros olhos. Então, eu acho que o que está na nossa volta, o nosso meio, Você absorve, é super importante. Principalmente na maldade. A minha mãe sempre fala para mim, se tu tá com uma pessoa que rouba,
ela roubou, tu tá junto, tu tá roubando junto. Não tem a questão de, tu não pegou, tu não fez, tu não comeu. Vamos supor, No né? mínimo, cumplicidade. Roubou numa padaria pra comer, literalmente. Ou a pessoa tá na necessidade, a gente tem que, querendo ou não é o caminho certo, mas a gente compreende. A gente tem aquela coisa de coração e compreende. Mas se a pessoa tá fazendo por maldade mesmo, vou ali, vou roubar, porque eu tô nem aí, vou roubar. Tô nem aí sabe? Tu tá roubando junto. A minha mãe sempre falou, se tu tá junto com ela, tu tá roubando junto. Ou porque Desde tu tá desde que a pessoa acobertando. entenda que tem uma consequência. Eu acho muito relativo, eu não concordo muito com isso, porque eu já vi várias vezes o instinto falar mais do que a influência, sabe? Tu vê todo mundo ali batendo no mais fraco, mas, tipo, tem pessoas que poderiam ir lá e bater no mais fraco também e, por instinto, ela não faz. Sim, Sim. pela consciência e caráter da Alguma pessoa. E a gente cria, ao longo da nossa vida, valores, convicções, muda e concordo com o que ela diz, a função da gente estar perto de pessoas, a gente absorver alguma coisa, né? Só que chega um momento que tu cria o teu. Tu vai criar E aí tu vai vir a questão do caráter, do teu caráter, tua índole. O que tu é, o que tu vai E fazer a a partir função dali. de saber viver em sociedade. Né? Que hoje, às vezes, a pessoa pensa, mas eu posso fazer tudo. Não, tudo não. Tem uma forma de se viver em sociedade. Tem as leis, Liberdade, certo, democracia não é fazer o que bem entende. Né? Isso aí tá meio, acho que alguns entendem, né? Meio errado que pode fazer o que quer. Não. Eu penso assim, ó, que todo mundo pode fazer o que quiser e responder por isso. Segura o rojão depois. Então, beleza, fechou. Suas próprias consequências. Aí Tipo sim. assim, eu não vou dizer assim, não posso dar exemplo, vai ser muito ruim. Pode dar. Não, eu agora aceito. Eu pensei, eu não vou dar esse exemplo. Moscarelli, tá? Eu não posso que não dizer vou fazer assim, comigo. Moscarelli chega pra mim e diz assim, Emerson, eu vou sair correndo pelado pela porta ali, né? E eu não posso impedir ele de fazer isso. Vai Mas... incentivar. Não, tu pode até dizer, não, cara, não é certo. não Tu faz pode aconselhar. Isso, mas... Não, eu sei o que ele vai me dizer. Espera eu pegar minha câmera. Só um pouquinho, vou parar de gravar pra te gravar. Viu? Aí o meu instinto disse, não posso usar esse mesmo exemplo com a Ash, vou usar com o Sim. Moscarelli. É porque a tua, como a gente convive com isso, a gente cresce aprendendo a fazer isso. Então vai fazer comigo porque eu sou menina, viu? Sim. Aí é uma coisa do meio. Vamos É pra uma parte influência do legal. meio. Cultura. Vamos pra parte de perguntas sobre a cabeça. Tu quer fazer uma pergunta? Sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Por que tá careca? Eu não tava tipo que teu cabelo tá desgastado. Não, mas ele é careca mesmo. Respeita a careca dele. Que eu respeito o desgaste do... Um dia tu vai estar assim também, tu sabe disso. Não é bom, é massa. Eu não tenho. Se eu tivesse uma cabeça bonita assim, eu raspava, mano. Mas tu sabe que Eu agora tu gostei falou pra em ti. cabeça bonita, desculpa interromper. Antes de eu rapar minha cabeça, a minha dúvida era rapou. essa. Né? Eu dizia assim, cara, eu quero rapar a cabeça, que eu acho massa, tá? E digo, mas como será a minha cabeça, cara? E se eu rapo a minha cabeça esquisita? Né? Aí eu digo assim, Eu só não, tô vamos com- fazer assim, ó, passa a 4. Disse pro cara, passa a 4 e vê qual é. Se tu vê que é complicado, a gente para na 4 e eu deixo crescer. Eu passei, Aí ele passou a 4 e disse, cara, não é eu a passei cabeça a- mais linda do eu mundo, passei mas... as 2 uma vez pra ver. É muito feio. Eu não ia querer. Eu- Eu já Cara, eu usei não um me efeito. vejo mais de cabelo agora. Eu já usei um efeito. cabelo é Cara, eu não me vejo mais e nem... Eu usei um efeito uma vez que ficava careca na minha cabeça. Nossa, eu fiquei tão feia. Enfim. Tá, faz a pergunta. Ah, tá bom, Emerson. Já entendi que tu me acha feia, tá bom. Tá, eu não sei se isso é na tua área ou não. Mas eu queria te perguntar como que funciona normalmente uma pessoa criminosa em questão de acordos. Tá, sei lá, ela vai ser presa, fez alguma maldade. Uma pessoa criminosa mesmo, uma pessoa maldosa. Como que funciona a cabeça dela em questão de um acordo? Por exemplo, tem pessoas, teve o caso da Eloá, que foi muito falado nas redes sociais. Não sei de onde foi. Que a pessoa estava com ela, o criminoso, e estava fazendo um acordo. E naquele momento ele estava aceitando devolver ela, a amiga dela, e se entregar. E para ele tinha um acordo de não ficar muito tempo na cadeia. Só que depois ele matou ela. E foi do nada que ele matou ela, porque ele estava tudo certo. Ele estava totalmente firme no que ele queria. E cresceu Ah, eu lembro daquela cena. O que acontece? Quando envolve essas situações com refém, tem toda a função de hormônios, né? A nossa fisiologia é basicamente hormônios. Tu te mantém calma com determinados hormônios, tu te agita com um aumento de adrenalina. Tu imagina a situação dele ali, que tinha uma refém, que ele estava cercado, toda a polícia estava ali, tinha um monte de sniper. Ele sabia que, acredito eu,
né? Se fosse eu no lugar dele, ia pensar isso. A chance dele sair vivo ali era muito baixa, né? Não, acho que não. Eu acho que... sim, aí, assim, ó, o que eu penso? Vai Ele parou o Estado todo ali. Todos os argumentos, vai chegando um ponto que o próprio governador, que é quem decide se o sniper atira ou não, está passando muito tempo. Existem alguns protocolos que dizem que quanto mais tempo passa, mais adrenalina, mais possibilidade do criminoso romper com seus acordos. Sim, porque ele demorou muito E aí tempo. o sniper vai entrar em ação. Ele entregou a amiga dela e depois ele fez a amiga dela voltar. Pois é. E aí começou essa inconstância. E aí tu fica... Imagina o cara que toma a decisão. E se eu digo para o sniper atirar, né? E neutralizar ali o criminoso, e ele já ia soltar. E se eu não digo e ele mata a moça e se mata, que é o que geralmente faz? Então, é a maior dividida que tem. Existe um tempo que, teoricamente, as nossas conexões vão se manter. Depois de um tempo, ficando acuado, a chance ali dele matar ela era grande, né? Então, eu acredito que, naquela situação, a chance dele sair vivo seria mínima. Eu não sei se ele se deu conta disso também e, por isso, acabou... Eu acho que foi ele nos 10 minutinhos antes dele Porque demorou matar demais. Ele já podia ter soltado ela antes, né? E aí vai colocando todo mundo em alerta, né? A própria polícia, o governador começa a receber pressão. E aí, porque quem determina, o cara pensa, é o policial. O policial está com um fonezinho ali, Só esperando a ordem. E não é nem do delegado, é o governador do estado que Então, diz. a adrenalina que manda mais na pessoa que está ali, né, no criminoso, a cabeça dele, é a adrenalina que manda mais nas ações dele, ou ele consegue... Cara, se ele tivesse... ele se mostrou que não, senão não teria cometido aquele crime que ele estava começando que até concluiu. Na verdade, ali ele ia se perder. Porque no começo, que provavelmente ele estava mais calmo, vamos dizer assim, ele já estava naquela situação, imagina aquilo se potencializando. Passa minuto e passa minutos. Né? Então, a chance é romper acordos. Tanto que ele rompeu alguns. Isso foi com refém. E se fosse em relação à própria pessoa tentando se matar? Por exemplo, pegar uma arma lá, bom, vou me matar, e aí tem uma função, né? Porque, querendo ou não, Sim. os policiais ou pessoas sempre vão lá para fazer com que aquilo não aconteça. O que passa na cabeça dele? Tipo, já estudou sobre isso? Eu ouvi acho que foi num podcast também, alguém falando que uma pessoa que realmente quer se matar, ela não espera. Ela faz. O que acontece, cara? Hoje a gente vê que existe técnicas de abordagem de suicida. Tá? Antes, o que era? Se aproximar de forma disfarçada e arrancar o cara do local. Era isso, né? Ou os bombeiros faziam ou a polícia fazia. Sim, tá? sempre. Cara, era o que tinha. Era certo ou era errado? Era o que tinha. Evitar o suicídio. Tá? Hoje já se sabe, se já tem estudos, de técnicas de abordagem, como se aproximar, o que dizer, né? Porque às vezes a pessoa quer ajudar, né? O cara está querendo cometer o suicídio porque brigou com a namorada, tá? E aí uma das primeiras coisas que as pessoas dizem: cara, tu é um cara jovem, tu é um cara bonito, tu vai conhecer alguém. Cara, é o gatilho para ele, né? Ele não quer conhecer, ele quer aquela pessoa. Então, quem tem que conversar... que perdeu. Pois é, quem tem que conversar com aquela pessoa a própria. Teria que ser ou a própria pessoa ou um negociador, ou da polícia, ou dos bombeiros, ou da prefeitura, alguém que tenha condições e que tenha a sabedoria de técnicas de abordagem de suicida, né? Começa a cair em desuso aquela chegada heróica do bombeiro salvando, né? Não que não seja, né? É fantástico ver aquilo, né? Porém, é um susto, bombeiro. Né? Não há uma técnica de abordagem suicida. É um resgate ali. Ali seria um resgate. E geralmente de forma bem bruta, né? Sim, e tem que ser. E tem que ser. Como ser sutil. Eu me lembro, tu falou agora... Não pode ter erro ali, né? De heróica, daquele bombeiro, que a pessoa estava na janela para se jogar e o bombeiro fez um rapel e conseguiu pegar a pessoa para dentro. Essa é uma forma de salvamento, de um resgate, vamos dizer assim, né? Porque até então a sugestão seria uma aproximação, uma fala, um convencimento. Só que vai saber o que está passando, como tu disse. O que está passando na cabeça da pessoa. E depois que salva a pessoa, segue, vida que segue?
Cara, aí vai, a Acompanhamento. pessoa é internada num hospital, né? Tá um Onde psiquiatra, vai um né? psiquiatra, né? Vai pra casa dali. Não, mas vai saber, tem gente que, né? Aí, Só no momento. e aí fica aquele potencial medo, né? A pessoa já tentou uma vez. Então, Aí eu acho que a responsabilidade já é do Estado. sim, aí depois que ele já foi pego ali, aí já é do Estado. Te fazer uma pergunta, então. Quais são as características de um psicopata? É sempre as mesmas ou varia? Cara, tem sempre as mesmas, né? Narcisismo, tá? Falta de empatia, ausência de emoções, ausência de remorso. Porque ver uma coisa como uma técnica simples e a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre a psicopatia. Lembra do caso, acho que é do Jairinho? Jairinho. Não lembro vagamente. Eu sei que esse era, nome. era o filho da moça que ele era namorado, era casado, enteado dele, que ele matou. Ah, sim, o E aí eles foram na menininho. delegacia. E a mulher não sentiu nada. Tá. Aí, se vocês não viram, eu peço para todos verem o vídeo dela e dele chegando na delegacia para dar depoimento. Ela tava... Tu viu? Eu vi, eu Relato que tu acompanhei. viu. É o Emerson aqui sentado, era ela, literalmente. Ela Aí não tu sentiu pensa nada. assim, ó, Uma mãe. Não precisa ser especialista para tu olhar aquela cena e dizer assim, cara, ela sabia. Sabia, deixou Ela foi na acontecer. manicure antes de ir na delegacia falar da morte do filho. Entende? Então, às vezes precisa pouca observação para não, tem coisa errada. Pô, o teu filho morreu, cara. Tu vai te preocupar que roupa tu vai botar? Na verdade, não vai... Posso citar um outro caso? Pode, claro. Acho que teu filho Só morreu. deixa eu falar aqui, antes toda que eu me mãe. esqueça, que a gente teve no outro podcast aqui, os investigadores, né? E o Everson falou que isso que tu falou agora foi decisivo para resolver o caso. Tu tava junto, né? Sim. Da mulher que queimou o marido no... Como é que era o nome do troço? No negócio de fumo. No negócio de fumo, tipo, que transformou em cinza, o cara. E eles estavam investigando. E aí o Everson falou que estava lá na casa deles, conversando, fazendo aquela, tipo, reconstituição, sabe? E aí a esposa estava bem tranquila, alguém que tinha perdido o marido. Só que o filho dela, de 13 anos, estava inquieto e não parava de olhar Eu vi isso. pro Pra lugar, estufa. pra estufa. E aí o Everson se ligou e falou, teu pai tá ali? Com essas mesmas palavras, teu pai tá ali. E aí, tipo, ele desviou o olhar, sabe? E aí o Everson já sabia. E Consciência situacional. Sensacional, Mas ela matou E- de propósito, Emerson? O Foi de caso propósito? que... Ou ele fez alguma foi de coisa? propósito. Não, Matou e deixou até queimando o 3 dias. Era uma relação abusiva que ela tinha e ela resolveu... Ah. Sim. Enfim, o caso que eu ia te citar, eu não sei se tu deve ter assistido, é claro, o documentário da Glória Pérez, da filha. O delegado foi muito, muito astuto, né, cara? Total. Porque o delegado interrogou, né, entrevistou todo mundo que estava ali e depois ele foi na lista dos atores, né, e tinha já algumas impressões do carro, né, mas só pela entrevista que ele teve com o cara, ele ticou. É esse aqui. E era o próprio. E a o próprio própria assassino. leitura corporal, cara. Tu vê a última saída da Suzana Richthofen do presídio. Deslumbrante, cabelo brilhoso, bem arrumada, bem maquiada. E o que me deixa mais assustado é a fala de uma repórter que ela diz assim, nossa, como ela tá linda. Cara, eu sei, eu entendi que... Cara, mas tipo... Tá, parece não que pode achar que ela tá manipulou linda. várias Não, pessoas lá até dentro. pode, mas... Cara, ela é uma Mostrou. monstra. Mostrou para os outros Não, mas monstros que é Eu muito vi, fácil. Entende? né? eu vi alguém falando que ela manipulou várias pessoas dentro da própria cadeia. pra Mas ter esse é o regalias. perfil. Ele te perguntou, o perfil do sociopata. Manipulador? Narcisista, manipulador, sem emoção. Essa capacidade de conseguir ficar pleno em situações que está todo mundo desesperado. Sim. Isso eles não conseguem disfarçar. Às Os vezes aí que Nardello- cai. Os Nardello, na primeira entrevista que eles deram para Globo, logo depois do caso, né, da guriazinha que morreu. lá e tal. Nardoni. Nardoni, não é Nardello. Nardello é a vinícola, desculpa, seu Nardello. Nardoni, eu não sou nada disso aí, mas eu olhei aquilo ali e digo, cara, não tem pau botar na jaula porque os dois fizeram essa merda aí. Ele eu acho que transpareceu mais ainda. É. Nele dava para ver. Porque assim, ó, primeira história que eles inventaram tão mal inventada que não encaixava. Se contradizia. Outra coisa, o banheiro, quando vai se fazer a perícia, tem um monte de roupa suja da semana e a roupa do dia do crime lavada. Tá? Fabrício, isso não é. E aí?
Isso é motivo para ser preso? Não. Mas é motivo já pra... já é Sim, uma fagulha. Mas é motivo para tu perceber uma Tem leitura algo errado. corporal quando o cara diz assim: por que lavaram a roupa do dia da morte da filha de vocês e essas roupas que é da semana não? E quem lavou tudo junto? E aí fica um silêncio. Entende? Porque quando tu mente, tu precisa de tempo. Quando tu fala... Se eu disser assim, Emerson, o que tu fez hoje de tarde? E tu for me falar a verdade, cara, vai sair natural. Se tu fez uma coisa errada hoje de tarde, que alguém aqui dentro desse estúdio não pode ouvir, né? Tu vai ter que dar uma engolida E pensar na história. e dar uma pensada numa história. Qual foi a história né? de cobertura que eu inventei? E a forma que eu tenho de tentar te achar Perguntar várias vezes. é orbitar o que tu disse. Ah, eu tava no Laranjal, tá? Aí eu vou dizer assim, tu sabe aquela pastelaria que tem ali no Laranjal, em seguida que entra? Pô, eu já te tirei do eixo, porque tu não tava no contava. Laranjal. Isso não estava na história, né? É. Então eu começo a te fazer perguntas que orbitam o que tu me disse, né? Ou se tu quer uma dica de como mentir melhor, ou se tu quer que a tua mentira fique menos fácil de adivinhar, mente perto. Da verdade. Mente perto da verdade. Isso é muito Olha o errado. tutorial. Vai mentindo perto da verdade, que vai ficar mais difícil. Agora, se tu foi para Rio Grande e disse que estava no Laranjal, tu vai cair. Agora, se tu foi para Rio Grande e disse que tu foi até a ponte ali, e aí tu tá perto, né? Vai ficar mais difícil da pessoa conseguir perceber. Agora, o corpo fala, meu. A boca diz o que quer, né? E A que a pessoa mente nem mente, pensa. a pupila abre e fecha o tempo todo. Quem tem olho claro se ferrou. Detector de sabia mentira disso. mesmo. Eu sabe que eu tive uma namorada que era mitônoma. É mitômana, que chama, não sei. Que mentiroso compulsivo. Gente, quantos namorados tu já teve? Não, essa é uma das. Não, a mesma. todos os podcasts é a mesma ali. que eu já falei no outro podcast. Ah, tá. Então não vou citar o nome dela. E um dia ela me deu um cambal lá, porque ela disse que tinha ido para Porto Alegre para fazer um não sei o que lá. Eu conheço essa história. Tu conhece essa história? A história é longa, mas eu não vou contar. Vou contar só um pedacinho da história, né? E aí ela... Só que ela não chegava. Ela disse que ia pegar o ônibus X lá. E não chegava. E eu tô no telefone e digo, tá, mas vem cá, tia. O que houve? Aconteceu alguma coisa no estado? Não, tem muita neblina. E eu não tô... Tá o ônibus saindo muito devagar, não sei o que e tal. Cara, porra, neblina, tempo, cara. Tem um Google que tu dá, entendeu? E tu sabe que não... É a história de mentir e mentiu errado. Não Sim, conseguiu, mentiu né? errado. E aí eu digo, pô, mas... É só aí que tem neblina, então, porque eu tô vendo pelo Google aqui que não... Que Baixou tá bom, só em cima do ônibus. né? E aí, pum, fora de sinal. E porque caiu na mentira, entendeu? E o que mais o sociopata faz, não estou dizendo que ela é, né? Não, mas o que mais total, o sociopata total. faz é mentir, né? É necessário. Total. E fingir relações, porque assim, ó, a gente vive em uma sociedade que ainda tem bastante preconceito, tá? Então, o que a gente entende? Tu desconfiaria de quem em uma situação de qualquer tipo de crime em um condomínio? De uma pessoa que mora sozinha ou de alguém que mora com uma família e com filhos? A gente desconfia do sozinho. Por mais que, eu não, eu sou... Cara, tu tem ali um pai, uma mãe, as Pra te crianças, um descontrariar. cachorrinho. O pai é professor, a mãe é engenheira, o filho... E tem um magrão calado, que não cumprimenta ninguém. Ah, que depende, entra né? e sai. Cara, Gente, minha irmã... tu instintivamente, tu não vai dizer, porque é uma pessoa que tem bom senso, não vai acusar alguém sem prova. Mas lá nessa caixinha que tem Tá. lá nas cabeças, a gente vai dizer assim, cara, é esse magrão. É que Tá, nem mas- dois caras de moto. Sim. Quando passa dois caras de moto Não, à mas noite, calma. A minha irmã era Dois na totalmente moto é pátio, quietinha, né? na dela. Se ela morasse sozinha, iam julgar ela assim? Não sei. Eu acho que eu julgaria. não, sumiu o gato do vizinho. Quem foi que pegou? Ah, minha irmã não Foi a mãe suporta da gato. Não, minha irmã... Pior, se ela não Primeira suporta, ela coisa, que matou sumiu o gato. do vizinho. Envenenou o Quem é gato. que tem criança? Tá, eu te dei duas situações, né? Homicídio, suicídio... Falei certo? Não ouvi. Eu te dei duas situações, né? Suicídio e homicídio. Sim. Eu tô ficando perita nisso já. Aí eu queria te perguntar outra coisa. Quando... Ai, gente, o que eu ia falar? Quando a pessoa esquece. Não, tá, lembrei. Eu vi um caso também da... Tá até no TikTok, tá repercutindo, é atual. Que a moça matou o namorado, marido, padrasto da filha dela. Por ele ter machucado, não. Ele abusou dela. E aí ela era pequenininha, tinha 3 anos, eu acho. Contou pra mãe dela, dizendo, vamos no banheiro. A mãe dela sentiu tanto o cheiro e viu que estava machucado. E ela perguntou. E ele mentiu, disse que não tinha feito nada. E ela pegou uma adaga, eu acho, uma faca grandona, né? Enfiou nele e matou ele. E aí confessou que foi ela que matou. O que acontece com essa
mulher? Tipo, Cara, é homicídio, tá? Tá. E doloso. Mas aí Né? é raiva, né? Aí é que pega assim, ó, a parte passional que entra isso aí. O que seria um crime passional? O crime passional é até ser julgado. É que às vezes o pessoal fala assim, se eu cometer um crime passional, eu fico solto. Cara, a legítima defesa da honra, a legítima defesa tua e de terceiros é uma coisa. O passional seria, sei lá, tu me agrediu agora com uma coisa, eu pego qualquer coisa que bato em ti, não para te matar e te mato. Tá? Foi algo passional. Eu fiquei com raiva de ti e fiz isso. Sem intenção Tá? de matar. Agora, se tu me bateu e eu termino aqui, eu vou para casa e eu faço isso depois, ele já não é mais passional. Tá? Tá. Vai ter que ver o tempo que levou. não foi na hora. É que depende. A moça disse que estava dormindo e acordou e ele estava tomando conta dela. Ela sabia que ele estava tomando conta dela. E aí a guriazinha chegou nela e falou assim, mãe, quero fazer xixi. E aí a mãe dela foi, olhou, tava inchado, tava machucado e tinha cheiro. Provavelmente Foi ela na vai hora. ser presa. Mesmo que provavelmente ela será presa. Mesmo né? que tenha sido... Ele abusou da criança, tá A ali não ser que comprovado. tivesse sido na hora Claro, o que ali acontece? E ela estivesse defendendo a vida da criança. Sim, E vai mesmo pegar. assim seria presa e jogada. Vai pegar ela ser réu primário. Isso tudo vão ser argumentos que vão ajudar ela, né? Mas não exclui o homicídio, tá? Se tu atropelar alguém de carro sem querer, Mas Tu ela fez o atropelou. certo. Ele sim, estrupou uma criança. Não, Ninguém mas pode aí falar é- isso no vídeo. As Na leis verdade, se tu- morais... se tu Que leis pegar- morais contra uma pessoa que é estupradora? Não existe leis morais. Tem que matar Não, literalmente. mas imagina Se- todo mundo se tu fosse fazer pegar a lei- justiça. Não precisa fazer justiça. Não, obviamente tá errado fazer justiça com a próxima mão. Só que é mãe. Ela é mãe, é a filha dela. claro. Imagina tua filha Isso- Emerson, tua guriazinha isso pequenininha. tudo pesa. Isso Igual tudo Tu que vai é homem pesar. igual, tu ia ficar... É. Igual Toda Isso a vida. tudo vai pesar. Provavelmente, se ela não for presa, o processo ela vai responder por homicídio. Eu iria presa, mas eu matava igual. a gente tava até É falando um no outro risco. podcast aqui com o Chester, né? Isso, Chester Do Field. caso que teve aqui na cidade de um comerciante que estava sempre sendo assaltado, né? E aí no último assalto ameaçaram a família dele, que foi ali no Dunas. Aí ele deu um tiro, porque já não aguentava mais, deu um tiro no bandido. E como o cara tinha ameaçado a família dele, ele viu que o cara não tinha morrido, foi na ambulância Esse e essa deu aí o tiro na ambulância. terminou na ambulância. E aí, tipo, teve toda a aclamação popular, que não era pra prender ele, mas igual ele foi preso. É, da mulher tá tendo muita aclamação popular. É isso aí vai ter. O problema é que os caras vão usar a lei, né? Vão usar a lei, não tem como. Aquele caso da IOC, né? Eu não sei vocês, aí vocês devem ter acompanhado, né? Não sei se acompanharam da IOC. Botou Não. o cara na mala. Ah, sim, sim, É. sim. No começo se imaginava algo parecido com o que ela comentou. Pô, o cara traiu, tá, mas parei um pouquinho. Tu acha razoável? A pessoa traiu, então pode esquartejar, botar numa mala e... Não, razoável não é. Tá? Não foi... E aí o que acontece? A visão que a gente tem dela é que parece que ela queria ser descoberta. O que passa é que parece que ela queria ser descoberta. Tanto que, tipo, ela virou uma celebridade. Sim. Entende? E uma coisa é, eu estou sendo machucada, alguém tá... eu cometer o crime e ligar para a polícia. Outra coisa é esconder. No momento que tu esconde o corpo, tudo que tu tinha ao teu favor de eu me defendi, foi por água abaixo. Tá, então ela fez meio que o correto ter ligado pra polícia e avisado. Eu matei Sim, o cara aqui, ó, porque sim. estrupou minha E filha. esses agravantes todos, de repente, deixam ela fora da cadeia. Sim. Réu Tá. primário, ela estava sendo molestada, a guriazinha foi molestada, ela chamou a polícia, ela confessou. Então, ali, ó, aí eu não vou entrar muito, que o chão é mais do direito do que da minha área, de repente ela possa responder em liberdade. Mas, tipo, se isso começa a se repetir, vai abrir margem para as pessoas resolverem assim. Bom, se for assim, então, em vez de ligar para... tem que ver o que os juízes vão... Tu sabe Aí que vai a questão de... Ai, eu fico com ódio. Eu não ia pra ser juíza, porque eu ia botar que tem a todos... lei. A lei Eu ia- a justiça é cega. Não, Sim. nem tanto, não ia botar todos os homens, mas botaria todo mundo que fizesse qualquer coisa pra uma criança, pra uma mulher, Sim. pro homem também, tá lá, louca, ela querendo matar o marido. Ia botar na prisão também. E tu mas, sabe que aqui na nossa Constituição, 30 anos no máximo, para qualquer crime. Cara, ai, que Eu tenho raiva. um amigo que o cunhado dele invadiu o pátio bêbado, né? E queria brigar com ele. E aí invadiu de facão.
E tava com os filhos dele ali junto. Aí ele pegou uma faca, ele tinha alguma coisa, e entrou em luta com o cara, né? Pra defender a família. E aí acabou matando o cara. E aí ele foi julgado, era réu primário, Sim. com liberdade e tudo. E o que absorveu ele foi... Absorveu. O que absorveu ele foi a perícia, que constatou que o ângulo que a faca entrou no cara que morreu dava a entender que estava havendo uma luta corporal. Porque se tem a função de... se eu te mato, tu tendo possibilidade de defesa é uma coisa. Se eu te mato, tu não tendo possibilidade de defesa é outra pena. Por mais que tenha te matado, Gente. né? Eu tenho que te dar opção de defesa, né? Pô, mas se eu quero te matar, o que eu menos quero é que tu tenha defesa. Mas para ler é que nem a função assim, ó, não pode, isso aí com a polícia é bem complicado. Não pode atirar em um bandido pelas costas, porque é sinal de execução, tá? Mas o Mas por bandido- quantas vezes tu vê o bandido correndo e fazendo assim, ó? Correndo e assim. E aí o tiro pegou nas costas. Então ele não tava, ele tava fugindo. Aí é que tá, né? E aí, Então dirigindo. a chance de defesa, ela aumenta ou diminui a pena. Ângulo de entrada de projétil. E aí, mostra isso nas perícias? Mostra. Porque aí vai pro ML, né? E ali o médico legista, né, junto com alguns peritos, fazem toda essa leitura anatômica, né? Por onde entrou, se dá para, por exemplo, teve casos de múltiplas facadas que dava para saber qual facada a vítima levou quando já estava morta e qual facada a vítima levou enquanto estava viva, tá? Quando a pessoa já está morta e a faca entra, a borda da lesão ela fica branca. Quando a faca entra e a pessoa está viva, a borda fica vermelha. É verdade. Fica vermelha porque irriga, tem circulação sanguínea, né? Então, as últimas 8 perfurações no corpo daquela vítima, tudo com borda branca. A pessoa já estava morta e o agressor seguiu usando a arma. Eu acabei de escolher minha futura profissão também. Depois de pedagogia, eu quero fazer direito para eu ser uma Tentar mudar alguma isso, coisa. porque... Ai, que ódio que me deu agora. Não posso falar isso, não posso contar as pessoas meu ódio. Tem que ser uma pessoa que... Você acabou de falar do Mascarelli, É. que bota o ódio pra fora. Eu não vou É que botar cada ódio um fora. tem o seu gatilho É que- para ódio. Esse acho que é criança pra mim O principal. Mascarelli é tá? até o vento batendo mais forte. O Moscarelli seria o grave e tu a leve. Níveis de Eu psicopata. sou a leve que... Simples assim. Eu faria a mesma coisa que a mulher. Eu não teria outro pensamento. Seria pra mim... uma Eu- conduta que tu poderia ter. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, tá? Mas tu não vai responder agora, que a gente vai ter um intervalo. E a pergunta vai ser o que é consciência situacional, Perfeito. tá? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, é rapidinho, é só um momento pros nossos apoiadores e a gente já retorna rapidinho aqui. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. Meu nome é Suelen Acosta, sou corretora de imóveis desde 2013, especialista em imóveis de planta e lançamentos. Se você chegou até a mim, é porque nós vamos fazer um ótimo negócio. Acesse as minhas redes sociais, conheça um pouco mais do meu trabalho. Até mais! Já pensou em fazer aulas com um ninja de verdade? Então, conheça o Marcelo Régio e faça uma aula experimental no dojo dele, Budo Taijutsu, e participe da Bujinkan, agora em Pelotas, com turmas manhã, tarde e noite. Bateu aquela fome e não sabe aonde ir? Eu super recomendo a Di Feira. Lá você encontra os melhores sucos naturais, pastéis, a la minuta e muito mais. É um lugar ideal para você e sua família. New Fashion House, salão de beleza, há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco, super recomendo. Temos também o apoio da Poseidon Som e Luz. Quer fazer com que o seu evento tenha a melhor opção de imagem, som e luz? Chama a Poseidon que eles vão atender e seu evento será um sucesso.
A Cacau Fest, que há mais de 12 anos vem adoçando Pelotas e região, tendo como destaque a qualidade e o sabor de seu chocolate. O espetinho de morango com chocolate é sucesso garantido na sua festa. Eu mesmo, sempre que encontro a Cacau Fest nos eventos, tenho que provar esse espetinho de morango com chocolate. É irresistível, recomendo demais. Contamos também com o apoio da Supremo Decor. Precisou de uma decoração top para o seu evento? Chama a Supremo Decor, que seu evento terá a decoração perfeita para você. Doceria Doces Mimos, sua dose diária de felicidade. Rua Gonçalves Chaves, número 403B, Pelotas. De segunda a sexta, das 11 às 19. Outro apoiador é a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. Deu vontade de comer um bolinho? Chama o pessoal da Bolos da Vovó Naná, que eles têm as melhores opções em doces para você e sua família. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui no canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta aqui, seguindo com o nosso bate-papo com o Fabrício da Silva, né, que hoje estamos falando sobre mente criminosa e local de um crime. E eu tinha te perguntado antes do intervalo o que é consciência situacional. Explica para nós, hein? Então, a consciência situacional é algo que a maioria das pessoas fazem, porém não sabia que tinha esse conceito, tá? É a capacidade de tu observar o teu entorno, de tu antecipar problemas, de tu identificar ameaças, tá? Que fica até melhor entender exemplificando, né? Estás numa lotérica, pagar tuas contas. É a fila da lotérica. Se tu tens uma consciência situacional extremamente alerta, que nem a minha, quase paranoico, tu para na lotérica já olhando para tudo que é lado, porque a lotérica, pessoas têm dinheiro, estão com dinheiro, vão pagar contas, e dinheiro atrai criminoso, atrai ladrão. Tá? Então, a fila da lotérica é um local que o teu alerta laranja... Cuidado, né? Depois, 100%. um dia, a gente pode falar só sobre ciclo ODA e alertas também. Teu alerta laranja tá ligado. Tu tá na lotérica com as tuas continhas aqui escaneando. Eu faço Assim, ó. isso. Ó, viu? E aí, daqui a pouco, tu tá ali na lotérica, aí tu olha alguém fora da fila, se encosta numa parede, de óculos de sombra, boné, óculos de sombra e capuz. E aí o teu alerta vermelho já é aqui, ó. Tu já nem olha mais pra lotérica, tu já tá aqui. Tu já mirou, azar, se é preconceito. Ah, mas que preconceito, é um capuz. Cara, a minha vida tá antes de qualquer outro conceito. Tá? Então eu tô aqui, né? Sinal vermelho. E tô ali. Aí eu preciso... Aí vou ter que falar do ciclo ODA, eu não queria falar agora, mas vou ter que usar o ciclo ODA, né? Ciclo ODA são 2 Os. O ODA de 2 Os. Eu observo, eu me oriento, eu decido e eu vou agir. Observei, o cara está de capuz, ele não para de mexer na cintura, ele olha para lá, ele olha para cá, eu observei, eu vou me orientar. Tem algum policial aqui que eu pudesse avisar ou falar alguma coisa? Não. Então eu vou decidir. Eu vou pagar minha conta em outra lotérica. Vai Vou agir. Sair dali e pagar na outra lotérica. Isso é consciência situacional. É tu prever. Eu saio do meu trabalho 10h30, eu entro no meu carro, tu acha que eu boto a minha bolsa no carro, que eu sento, que eu boto o cinto, que eu... Não vou dar essa bobeira. Eu vou, antes de entrar no carro, eu já escaneei a quadra toda. Já pegou a chave na mão. Óbvio, já está na mão. Sentido de entrar. E se tiver qualquer algo que pode ser ameaça, eu não entro no meu carro. Eu faço isso quando eu saio de evento de noite, que eu tenho que ir com os equipamentos pro carro. Então, Desculpa. Depois. Então tu entende que a consciência situacional ela é quase que instintiva em alguns. É um e tem pessoas assim, instinto de sobrevivência. instinto de sobrevivência, que infelizmente eu vejo as pessoas perdendo gradativamente. Porque quando fala sobrevivência, geralmente sobrevivência,
Ah, é na Mata. mata, é na selva, é na guerra. Sobrevivência é a hora que tu abre a porta da tua casa. Entendeu? Só que para muitos, que forte isso, Fabrício. Tu é paranoico mesmo. Tu acha que a qualquer momento... Eu acho. Eu acho. também. Eu acho. Quer Né? ver um instinto? Sempre pronto, eternamente Quer preparado. ver um instinto muito comum que deveria ser algo... E aí é uma adaptação que eu tenho. Por exemplo, eu tenho que cruzar uma rua. Eu vejo um carro vindo com um pisca ligado. Eu espero para ver se ele vai dobrar mesmo. Eu também faço isso. Antecipa. Antecipa. Olha só, teve um vídeo que circulou na internet, nos Reels do Instagram, há uns meses, um ano atrás talvez, que foi de tava um rapaz num fast food desses, não sei se era McDonald's, não sei, realmente não sei o que era, né? E chegou um garoto lá, um garotão, cara, o meu áudio está entrando em algum outro lugar, cara. Não, agora sim. Pronto, corta isso. Né? E o cara chegou com um gestual típico vago, entendeu? Exatamente isso. Vai buscar, tem esse vídeo na internet aí. Boneca, capuz, óculos de chinelinho sombra em óculos lugar de sombra, fechado. a bermuda lá embaixo, aqui, né? Porque hoje em dia há um culto, um estilo de coisa que é de vagabundo, né, cara? De vago, de bandido. E aí o cara que estava com a família no Mac, coisa, é polícia. O cara, ele viu, percebeu, deu 2 passos para trás, ato contínuo, enquadrou o cara. Entendeu? Enquadrou, mão na cabeça, aquela coisa toda, só que não era, o cara era cliente mesmo, entendeu? Mas, mano... É um risco. é um risco. Só que é o seguinte, é aquela história, não quer ser tratado como... Se eu não quiser ser tratado como ovelha, não vou me parecer como ovelha. Entende? Então, tem gente que criticou o cara, outros deram razão, eu fui um dos que dei razão. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse. Eu não vou esperar o cara sacar uma arma e anunciar um assalto ou anunciar alguma coisa, pôr em risco a minha família para depois eu reagir. Né? E as pessoas são meio hipócritas, né, de dizer que a gente não deve pela aparência. Mas se tu entrar num hospital, tu vai procurar o cara que está de jaleco branco ou vai procurar alguém que está de Mas preto? aí é uma roupa para formação, Emerson. Eu sou do contrário. E a consciência situacional, ela corre esse risco da gente pré-julgar. E como é ruim, né? Já aconteceu de eu olhar meu carro e ver uma pessoa e, cara, será? E aí, professor, tudo bem? Era até meu aluno. Eu digo, cara, Eu sou do olha contra. o que eu pensei. O cara fica chateado. Mas eu prefiro ficar chateado, né, de ter pré-julgado do que acontecer alguma coisa. Só que isso não sai do cara. Eu sou Eu muito tenho do um contra. amigo que estava trabalhando numa época com entrega, tá? E ele andava de moto. E aí ele estava na correria. E aí ele foi entregar, e deu alguns dias, eu tá passando na hora até. Ele foi entregar alguma coisa aqui na Bento, na época que tinha uns trailers ali, que tu entrava, acho que era até do João das Rosas, alguma coisa assim. E aí ele desceu da moto e foi de capacete. Mas aí... Só que tinham assaltado alguma coisa ali perto, algum dos comércios ali perto, um dia antes. Aí, quando ele entrou ali dentro do quiosque de capacete, todo mundo que estava na volta, que trabalha ali, voou. Foi pra cima. Porque achou que ia ter assaltado ali também. Eu sou do contra, não gosto de julgar a pessoa pela aparência. Porém, eu faço. Já eu gostar, eu não gosto também. Eu julgo... pela aparência, mas aí vou te dar uma situação hipotética. Tu não conseguiu o Uber, tu tem que caminhar daqui até a Floriano para conseguir pegar um ônibus na coisa. Tu vai passar por um grupo de pessoas vestidas, 2 pessoas vestidas dessa forma que nós estamos te dizendo, na calçada sozinha durante a noite, ou tu vai trocar de calçada? Tá, aí que tá. E foi o que eu falei. Eu sou totalmente contra julgar uma pessoa pela aparência dela. Não vou julgar ela. Mas igual eu vou julgar. E a gente sabe que a gente vai julgar, porque isso é nosso estilo. Eu concordo contigo, eu sou contra. A gente julga a aparência. Mas eu julgo. A situação que a gente tá, porque tá de noite. Todo mundo tem medo de ser assaltado de noite. E acontece essa uma alta de criminalidade muito alta. Então... Essa semana eu tive um embate filosófico com uma pessoa, porque teve uma... Nada a ver com o tema que a gente está falando, mas é também na questão da consciência situacional, de tu ter nos meios que tu tem na tua mão para poder agir. Tentar resolver. Tentar resolver a situação. Da moça que foi... Falaram no Jornal do Almoço agora há poucos dias que foi assassinada. Já tinha uma ordem de restrição do namorado, Sim. de não sei o quê, papapá. E aí o cara foi lá e matou ela, né? E aí, casualmente, eu tenho uma pessoa com quem eu sempre tenho uns embates filosóficos pela mesma coisa, né? Eu olhei para ela, e ela sabe qual é o meu pensamento em questão de defesa pessoal e de minha família, né? E eu disse para ela, e aí? Ela tinha uma ordem de restrição.
Se ela tivesse com essa ordem de restrição em cima da mesa e uma 45 com 20 tiros no carregador e o cara invadisse, seria mais? o que ela ia pegar A arma. para usar? Não é? Então, a gente tem que deixar essa coisa de ser bonitinho para falar, porque vai agradar grandes correntes de pensamento, vai agradar. Então, eu faria tal coisa, eu faria não sei o quê. Mano, dá licença. Cara, a nossa não vida faria. tem que estar antes. Não faria. É igual aquela da banana, né? Tem uma banana e uma faca. Tu vai usar o quê? Vai pegar a banana para tirar no cara, para resbalar, quem sabe? Por favor. Né? Então, por isso que eu falei, eu acho super errado por a gente faz, que não eu faço. Uma vez eu tava indo pra casa de uma amiga e tinha um mendigo, né? Um morador de rua na rua. E aí eu joguei ele pela aparência que ele tava. E eu atravessei a rua pro outro lado. Então, E é não de era. nosso. Ele é uma pessoa normal, não pediu nada, não falou nada, E tava aí, só ali na vida dele. essa tua fala remete a que a gente começou a respeito da função de caráter, né? Porque a pessoa ela rouba Tu não porque ela sabe. sente fome. Por que o mendigo não rouba? Verdade, ele pede. O mendigo eu pede. Já vi vários mendigos Então, que não- enquanto tiver... tomara que acabem os mendigos, que a gente consiga ter uma renda mas digna. enquanto tiver pessoas que estão na rua, que pedem, não vem com esse papo para mim de que o fulano roubou porque não tem. Essas convicções eu não negocio. Para mim, roubar é errado e é falta de caráter, não é desespero. Senão, Mas não aí, se for existiria uma os- criança? E Bom, aí tem a função de conexões, né? A criança, ela não é capaz ainda de ter essa Não podem trabalhar, essa não conversa, não podem possibilidade. trabalhar. Né? Eu tenho por esse lado. Mas Criança, hoje- adolescente, eu acho que tem esse lado ainda de não conseguir alguma coisa, não ter oportunidade. Tu não vai dar um serviço, nem a pau tu vai me dizer que tu vai dar um serviço pra uma pessoa, uma criança, um jovem. Sim, nem pode. Uma pessoa igual eu, 19 anos. E vai que eu não esteja nessa condição, eu não tô arrumadinha, não tô limpa. Ninguém vai me dar uma não. oportunidade de serviço. Eu tenho que estar apresentável Ou para tu ter um serviço. pede, aí Eu vai quero- a outra questão de aparência. Né? Quero voltar Literalmente. para o assunto sério, que é o foco da questão aqui, né? volte. Eu falei agora no caso das relações abusivas que ocasionou, infelizmente, no homicídio da moça lá. O cara que é um abusador, assim, não é que chama abusador, quando o cara é tóxico, tem essa de controlador, essa coisa toda. Abusivo. É abusivo, relacionamento Sim. abusivo. Isso seria uma forma de psicopatia, sociopatia, alguma coisa do gênero? Cara, tem um outro nome que se... Na real, assim, tem situações que, na verdade, não tem a ver com a variação da amígdala, que é o que caracteriza ali o sociopata, né? Ele pode estar dentro... Temperamento, talvez? Pode estar dentro de um temperamento mais tóxico Possessivo. ali, mais possessivo, Tóxico, né? é isso que que eu é quero. alimentado por outras coisas, né? Até porque, para tu conseguir ter um diagnóstico efetivo ali, se a pessoa é sociopata ou não, vai precisar de um exame anatômico da amígdala, exame hormonal, exame comportamental. Não é um só. Né? E, geralmente, nesses casos, não fazem esses exames. Pelo que eu vejo, assim, de pessoas que eu falo e eu leio, né, dessas coisas, não sou um estudioso disso, mas às vezes tu está vendo algum vídeo, alguma coisa que estão falando disso, né? Não sei, uma afirmação. Voltando, não, uma pergunta dentro da pergunta, né? Porque sempre que eu vejo fala, que não só o homem, porque tem mulher que tem esse mesmo tipo de comportamento. É mais comum que tem ela, mulher. que ela consegue manipular a cabeça da pessoa de uma forma que a pessoa fica dependente dela. Então, por isso eu até achei que fosse... Não, e essa manipulação é característica, tá? O que não dá é para confirmar. Não dá para jogar todo mundo no mesmo na balde. mesma vala. Tá? Essa característica de manipular é uma das principais. Né? Porque tipo, tu não vai conseguir conhece ninguém uma depois de pessoa mim, que tem coisas assim. essa situação aí de sociopatia em situações mais rasas. Os caras geralmente estão bem colocados. Né? São Sim. pessoas inteligentes, pessoas que têm capacidade de se aproximar assim mesmo. Sim. Né? Então, E hoje em dia, a tecnologia ela faz a diferença na perícia para constatar? faz assim, ó. Até aqui no Brasil, a gente tá... No outro podcast, eu acho que foi o Everson também, ele chegou a comentar que estavam começando a criar banco de DNA, banco de dados Que de bom, DNA no que Brasil. bom. Porque assim, ó, não existe um banco de dados, tá? Um banco de DNA. Então, o que pega? Se encontrar fluido biológico de alguém, tu compara com o quê? Sim. Aconteceu um crime aqui no estúdio, tá? Tem um DNA aqui que não é nem teu, nem dela, nem meu, nem dele, tá? De quem é aquele DNA? Não tem como comparar, diferente dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos têm um banco de dados. Se tu deixar um fiozinho de cabelo do teu braço aqui, os caras dizem, o Emerson teve aqui. A gente não tem isso aqui? Não. Ai, eu vejo nos filmes eu essas sei. coisas. Vai depender. O meu DNA foi coletado na Polícia Federal. Não sei se eles devem ter o registro disso, assim. Mas tipo, ainda tem, será? Não sei. O DNA passou em algum banco de dados. Algum banco de dados. Mas ele não está registrado. Ele não está registrado. Então, o que se usa? Se usa as câmeras das padarias para ver quem que saiu daqui que não era nós. Então, por isso que 16% dos crimes mais específicos são resolvidos. Por que tão pouco assim? É incompetência da polícia e da perícia? Provavelmente não. Né? Provavelmente é a função de equipamento, de parte da onde? Da onde a gente parte? Tem um local de crime aqui, tá? Só que não tem banco de dados de DNA. As câmeras estavam tudo desligadas. A gente parte da onde? Das vai ter que conversas. ver. Alguém estava atrás do É a Emerson? máxima, aquela que diz que não existe crime perfeito, né? Existe crime mal investigado. Sim, né? pode ser que sim. Porque quando quaisquer dois objetos entram em contato, a transferência. Não tem como uma pessoa entrar aqui e não deixar vestígio. Um dos investigadores falou da bituca de cigarro, né? Não tinha um caso. Não tinha um caso que era A considerado o melhor. delegada deu um cigarro pro cara que tava preso, né? Se negou a fazer o coleta. Se negou a fazer a coleta. Ela deu um cigarro pra ele. Aí ele botou o cigarro Aí fora. pega. Mas tu sabe que se o juiz quiser usar isso como uma prova ilícita, ele pode? Pois é, eu fiquei pensando nisso também. sabe? Pode. Vai depender dele, né? Teve caso no IGP de dar água. Ah, não, cara, te calma, toma uma água. Aí o cara toma a água, pega, tira DNA dali, e o juiz diz assim, não, isso aí foi má fé dos peritos, né? Mesmo provando que era... Mesmo provando. Imagina. Cara, se eu grampear o teu telefone de forma É ilegal verdade. e tu me ligar dizendo assim, ó, fui eu que matei o Moscarelli. E eu pegar e dizer assim, olha aqui, ó, o Emerson assumiu. Foi ele que matou o Moscarelli, ó. Já, E assim, mas esse grampo aí Seria era bem legal suspeito desde o início. ou era ilegal? Tem isso É ainda. ilegal. Emerson tá solto. Nem Nem é conta vista, como prova. mesmo que seja um... Mas não tem um caso que é considerado um dos mais bem feitos? Tem até na Netflix um documentário, não tem? Que foi 300 bilhões de reais. Uma coisa assim. Que fizeram até um buraco por baixo da casa. E aí Do subiram banco, no não é? banco. É. Só que isso foi muito antes do mínimo de tecnologia que tinha. E tem Ah, como ter um crime perfeito. É, Sim. E geralmente é isso que acontece. No caso da... A gente sempre acaba voltando para a Suzana Richthofen. Um dos quesitos que fez os caras chegar nela foi o irmão, um daqueles. O cunhado comprou uma moto à vista, a dólar. O cara tinha uma CG 125. Gente burra, né? Em vez de meter uma Phaser 250, Eu não sei se isso é. comprou uma 1.200, 1.100, uma Eu não sei Suzuki. se a minha cabeça é tipo, muito avançada ou se eu tenho alguma coisa de À criminosa, vista. porque eu não faria isso. Tipo, já roubei ali, Ah, não fui mas Nesse pega. a caso, gente também tem teve um mínimo um dos participantes, né, que tava junto, que foram 3, né? Ela e mais 2. É. Teve um que se arrependeu também, começou a dar a língua nos dentes pro repórter. Não, né? e esse que se arrependeu, antes de cometer o crime, ele já subiu as escadas batendo os pés bem forte para ver se os pais dela se acordavam para não ter o crime. Já e mostra que ele não é. Não. Tanto que Foi o laudo de sociopatia dos dois deu negativo. Foi dela só O que dela deu positivo. Ai, que horror. No caso, ela se deu mais que eles, né? É. Ah, não, sim. Muito Isso mais. aí favoreceu muito mais. É. Ela só queria dinheiro. Ela queria maldade mesmo. ela é perversa, né? Ela é perversa. Ela quer tudo. Ela nasceu uma... É. Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso podcast. Tá muito legal. Se deixar aqui, a gente vai emendar aí a noite conversando. Mas... Tu tem mais alguma pergunta, Ashley? Não, já fiz, era da Tá. cabeça. Obrigada. Tu conseguiria avaliar se a Ashley é uma psicopata, né? A Ashley é. Precisava de mais um tempo. A Ashley é psicopata, a Ashley é louca. A Ashley é. Vocês não confundem. 10 minutinhos de conversa, a gente. Eu sou. Pode falar. Eu vi um corte era de algum podcast que a pessoa tava ela era perito também. Tu assiste outro podcast antes de ser o nosso? Que errado, mas o cara tá Eu desmentido. gosto de assistir o nosso, eu nem assisto. Né? Eu também não. Esse eu nem assisto, inclusive. Psicopata. A moça fez uma análise, ela não conversou, ela não teve nenhuma não fez perícia no cara, né? Ela avaliou pelo que ela viu de entrevistas sim. e vídeos do mendigo aquele.
E ela falou que, ela disse assim, cara, em 30 segundos eu já sabia que aquele cara tem isso, tem essa. Eu não fiz o exame, Sim. mas, cara, é isso. Ela deu as características de tudo que ele Não, fez, ele né? total. Total. Ali, se tu vê o mendigo aquele falando... Cara, olha o nível de narcisismo dele, olha a fala dele. De detalhes a elegância. E né? a população tratou ele como herói, né? E ele chega, e eu cheguei com o meu sapato branco, minha calça, não sei o quê, e o cabelo voava, e sabe? Extremamente detalhista e narcisista. Aquele cara ali é eu lembrei agora. total, Eu extremamente vi ela assim, não, perigoso, aquilo ali, ela falando assim, sabe? E tu convive, muitas vezes tu convive com um tipo desse. Ele relatou cor da pele, cabelo, tudo. Então isso aí é bem pragmático. Eu não sei se assim. tu já assistiu a série do Dahmer, ou conhece o caso e tal. Só conheço o caso. Não Tá. sei se... Ele... do canibal, ele? Não. Eu não sei se ele... É canibal ou é considerado um canibal? Ele chegava, às vezes, a... Tanto é que ele pegou o pedaço do cadáver de uma vítima dele, fez um sanduíche Sério que ele fez isso? e deu pra vizinha. Ah, e por isso que ele entra na casa com um Isso, potinho. ele sempre foi um bom vizinho, deu um sanduíche. Eu né? lembro que Tomate, a mulher tava... alface e cadáver. A mulher tava querendo chamar a polícia pra ele, chamava, não ia fazer nada. E aí ele chegou na casa com coisas, só que eu não entendi o que era aquilo ele que quis ele ser tava mais dando. cordial, só que era uma pessoa. Que eu tava conversando com uma pessoa esses dias, não sei quem era. Ele pegava as vítimas negras, porque lá onde ele morava não tinha tanto não é recurso, tipo, acho que é essa palavra. Com as pessoas à volta, por exemplo, tinha uma criança que é um menino, né, que ele tinha pego dizendo que era namorado dele. A polícia estava nem aí, porque ele era negro e tinha condições de vida baixa. Então, a cabeça dele funcionava desse jeito. Vou pegar os negros ou porque ele gostava de negros, literalmente? Ele começou com gatos, né? Ele tem, bichos. ele tem uma vida, ele teve uma vida extremamente perversa desde o início, tá? O que pode ter acontecido com ele é a própria função do assassino em série, né? O serial killer, ele escolhe um estereótipo e é aquele que ele vai pegar, ele não vai mudar a linha, tá? No caso dele, além do bairro que ele vivia ali, era um bairro que tinha mais negros mesmo, né? Provavelmente não era uma escolha para cometer crime. Sim, ele, por ter essa mente doentia, antes dele cometer os crimes, ele tinha um relacionamento com as pessoas e tal. Ele gostava da companhia das pessoas, Eu né, lembro. até um certo momento. Não sei se tu acompanhou a série ali. Eu vi toda a Depois série. parece que ele se transtornava e queria trocar, que nem troca essa garrafa aqui. Por que ele não... Ele tinha um namorado, né? Que ele era surdo, porque muda a pessoa só é porque não consegue entender as falas. Ele matou o menino sem motivo nenhum. Eles estavam se gostando, eles estavam tendo alguma coisa, eles queriam... Alguma coisa acionou o gatilho. Existe uma estrutura, uma possibilidade que seria o nosso instinto, que, no caso do sociopata, ele tem por instinto, isso é que nem o comportamento de um escorpião. Se tu pegar fogo no estúdio agora e tu ver um escorpião aqui em cima da mesa e pegar ele na mão para salvar ele, ele não vai te picar? Vai. E tu não ia salvar ele? Eu ia. Pois é. Coitado. Só que o instinto dele é o quê? De me picar, E o porque acha que tá sendo instinto desse ameaçado. cara é o quê? Não é amar. Porque a questão dos negros, por exemplo, ele teve relacionamento com, acho que 2 ou 3 brancos, e mesmo assim ele queria os negros. E eu também não entendia porque ele queria um manequim. Até hoje o manequim não... É que, na verdade, aquilo... Ele era um pervertido, né? Ele era um pervertido. Então, quando ele viu um corpo no manequim, aquele era um corpo de um homem, um manequim todo marcadinho, ele levou para casa, botou na cama, dormia junto com o manequim. É uma mente completamente doentia, onde a perversão, o cara completamente simulado. Então, eles saem das... Ele não reagiu quando ele foi preso. Tipo, Não, porque Ele ele já sabia. sabia. Ele já sabia que aquilo é... Não, esse último que teve aí, agora não me esqueci o nome. Eu vi a entrevista da real série. dele. Que ele eu não disse. tive coragem. O enfermeiro, o enfermeiro mesmo, que foi um fato real. O cara matava os pacientes, era um psicopata, matava pacientes. E aí, quando é preso, ele ainda diz, né? O policial diz assim, por que tu fez isso? Por que tu matou tanta gente doente? E ele só responde assim, porque ninguém me parou. O Zodíaco? Ninguém me parou. O Zodíaco, Entendeu? nos anos 70, nos Estados Unidos. É. Mandava cartas, não foi preso. O Estado, a informação é morto ou foragido. Sim. Não foi preso, o Zodíaco. E ele mandava cartas para o jornal.
Aí os caras começaram até a inventar história a respeito dele, porque Sim, para ver se ele, sim. se ele Ele sabe que faz se ele errado. cometia erro, porque começaram na época, hoje não é tanto, né, assim, mas falaram que ele era homossexual na época, porque aí ele até mandou uma carta lá, putaço da cara, xingando a polícia, aquela coisa toda, porque não era, né? Sim. Mas os caras estavam tentando fazer aquilo para ver se ele cometia um deslize, alguma coisa, e de fato não. E o tipo de vítima dele era sempre o mesmo, de mulheres de 18 a 20 e poucos anos. Ele escolheu um perfil. Era um Tu perfil que ele conhece Death Note? Não. Cara, é muito bom. É viajante assim. Mas é nessa linha. Bah, eu tenho que falar aqui. Mas, pra resumir, assim, é assim, ó, tem um Shinigami, que é o deus da morte, que faz o caderno, o Death Note, cair na Terra. Todo mundo que tu escreve o nome ali morre. Eu vi E tu pode escolher a forma que a eu pessoa acho morre. que eu ouvi um É negócio. tipo o Diário da Morte. E aí um cara lá, que é psicopata, consegue pegar isso. E aí ele começa a matar os bandidos. E aí um investigador consegue descobrir que ele morava na cidade ali, usando de estratégia de detetive. Sim. Porque ele faz uma transmissão, dizendo que é uma transmissão mundial, só que, na verdade, a transmissão estava sendo só para aquela cidade que ele estava. E aí o cara vai lá e fala, né, responde. E aí ele deduziu, se ele viu isso aqui e estava sendo transmitido só na cidade, então já reduziu todo mundo a uma cidade só. E é bem legal, porque é um jogo assim de... de estratégia, inteligência e tudo mais. Bem legal. Cara, virou série depois, mas começou tudo como mangá, depois anime, e aí virou um live action dividido em 3 ou 4 filmes. Tem na Netflix alguma coisa sobre um filme, não é? Sobre esse livro, E mas sempre, não é e essa é história. sempre assim, estratégia, sabe? Sempre tentando pegar nos detalhezinhos. Não é de ação, mas pra quem gosta... Sim. Já assistiu uma série que tem, acho que era no Netflix, quando o FBI começou a traçar perfil psicológico dos assassinos de série? Sim. Muito show aquela série, né, cara? Tu não consegue sair da frente. Os caras começaram a, né, literalmente a abrir mato, né? Sim. Porque nem se falava em perfil psicológico, traçar um perfil psicológico, e ali os caras começaram a se empenhar naquilo ali, e dali começou, né? Aqui mesmo, rapidinho aqui, que eu sei que a gente tá no fim, aqui mesmo em Porto Alegre, em 2008, eu acho que a gente fez um vídeo do calçadão de Porto Alegre, e foi mostrado para não sei quantos criminosos que roubavam, né? Esse vídeo. Olha esse vídeo aí de 5 minutos. Quem vocês roubariam dessas pessoas aqui? Tá? 90% escolheu as mesmas pessoas. Né? E aí depois a gente perguntava, por que tu escolheu essa e não essa? E eles diziam, cara, não sei. Cara, então é instintivo. Alguma coisa como fragilidade, falta de atenção, fazia com que eles escolhessem as mesmas pessoas. Só que é tão instintivo que eles não sabiam. Eles diziam, eu estou escolhendo esse por causa disso. Então, o instinto até do criminoso, ele é... Isso já é meio que natural, né? Se o cara já tem essa predisposição a... Sim, né? sim. Nada a ver com pessoas, mas eu vou te contar uma coisa que eu assisti em loco, tá? Eu estava no zoológico em Curitiba e nós estávamos na parte onde estavam as leoas. E elas estavam separadas, por algum motivo elas estavam separadas, elas estavam um pouco mais longe, inclusive, do público. E aí me chamou a atenção que elas estavam todas quietas, assim, e uma leoa andava, assim, tu via que ela estava observando alguma coisa, porque ela estava em movimentos, assim, de como se estivesse caçando, vamos dizer assim. E me focou naquilo, sabe, de por que esse bicho está assim e tal, está meio azedo, né? Aí eu corri o olho, assim, entre as pessoas que estavam debruçadas na grade, porque elas estavam mais longe vendo as pessoas, tinha um cadeirante. E era uma plataforma com que ele se movia, que ele mexia com a mão, assim, ele rodava uma roda e ele se movia. A leoa estava acompanhando aonde esse cadeirante entrava. Ele saía de um buraco onde as pessoas estavam. Ela viu que tinha saído do... No instinto do animal, o predador ele vai sempre, teoricamente, no mais fraco. Sim, né? sim. Então ela estava acompanhando aonde o cadeirante ia, cara. Eu disse para mim, olha a movimentação da leoa. O cara saía, fazia a volta, ia numa outra ponta, ela corria na grade, ela ia na outra ponta. E ficava olhando para ele. Sim. Eu digo, meu Deus, cara, o que é o instinto do animal, de cara? predação. Falando de animais também, uma vez eu e o Moscarelli, a gente estava num sítio e tinha uns cachorros lá, né? E o Moscarelli tem medo de cachorro. Não tem medo de cachorro. Tá, e dois cachorros Ainda bem que que eu sou uma estavam lá, gatinha. dois cachorros que estavam lá cismaram com o Moscarelli, mas cismaram de ficar latindo.
E aí o Moscarelli saía do lado dele, passava por trás de mim. Cara, os cachorros vinham na minha direção, desviavam de mim e ficavam latindo pro Moscarelli. Cara, não foi. Não vou falar o cliente dele. Tem um vídeo e o momento em que o cachorro queria me matar. O cachorro cismou com ele, cara. Os dois cachorros Eu ainda. fui tirar Porque uma a gente, foto, a o gente cachorro libera assim, ó, feromônio de nós medo. já chegamos ele não ali, admite não é medo, não tem medo de cachorro, só que eu identifico a ameaça. Sim. E o cachorro era uma ameaça, a própria dona do cachorro falou que a mãe dele era uma pitbull que teve que ser doada para, sei lá, fazer o que com o cachorro, porque não tinha ninguém que controlava o cachorro, e era a mãe daquele ali. E ela falou, e esse também é daninho, tanto que ele já tinha mordido um caminhoneiro que foi carregar no silo deles lá, que o próprio pai da menina falou. E o cachorro estava meio sob controle, porque eles estavam na volta ali, mas o bicho estava todo o tempo... solto? Solto. Todo o tempo nos olhando. Ele estava nos cercando, tu entendeu? Porque ele estava de olho no que estava acontecendo. Quando a guria sentou no balanço e disse, faz a foto para mim aqui, e eu apontei a câmera para ela e me abaixei para fazer a foto, ela segurou o cachorro pelo pescoço, cara, porque o cachorro ia vir em mim. Tem o vídeo, ele botou no vídeo da guria, olha a cara de ódio que o cachorro dá para mim, entendeu? E aí, claro, o bicho se identificou em mim e vinha em mim, até que eu cheguei e falei, tive que falar alto pra ele, entendeu? Eu disse, cara, se esse bicho se botar em mim, eu vou dar uma facada nele, cara. Eu não quero nem saber que você é teu cliente, eu vou dar uma facada no cachorro, já era. Eu já não tenho medo de cachorro. Aí eles pegaram e Não tenho guardaram o nenhum medo. cachorro, prenderam o bicho. Gente, porque o bicho ia avançar em nós, ia vir em mim porque ele me identificou como uma E ameaça depois também. de te pegar, se é... É isso. solta Eu já mais. enfrentei 3 pitbull pra defender um cachorrinho que eu tinha. Capaz, cara. E eu já sei até aonde atacar cada um pra me defender. Pegar as pernas. Eu ganho em tamanho deles, só não posso deixar eles me morder. Mas aí que é o mais difícil. Como é que eles não te mordem? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O E ficar instinto atento deles é aonde eles estão matar. olhando. Porque geralmente, todos os cachorros, eles olham pra onde eles vão morder. É difícil, assim. Só agarrar das pernas. O problema é a Tipo, em casa, velocidade que você ele agarra vem no tu pau. conseguir te... pescoço, quero ver o que tu vai fazer. Se pular no pescoço, até... Aí o pior deu. é quando pega a perna. Bora lá, Emerson. Tá. Então a gente tá chegando. Eu não vou falar como bater num cachorro no podcast. Né? É só pegar das pernas. Próximo. Então, lá em casa tinha o pitbull, eles agarravam no pau com outro pitbull. Porque eles queriam namorar, não namoravam. Agarrava das pernas que eles se soltam. Não. E, bom, nós temos aqui, ele é biólogo também, conhece os animais, né? Ele acabou de dizer que tu ficou com medo. Não, ele ficou nervoso mesmo. Vai. Ele não ficou bravo, na real ele ficou bravo. O que acontece é o seguinte, Ih, ficou bravo. não, cara, pensa assim, ó, o bicho é teu animal de estimação, certo? Ah, mas É teu animal de estimação. Sim, sim. E eu tô me defendendo, certo? Aí o bicho se bota em mim e eu literalmente não vou fazer o que eu te disse que eu ia fazer. Claro. Não, errado ele não tá. Fica bravo com o cachorro que se botou em mim? Não, o bicho Sim. matei o bicho. E é Não. mais um problema pra administrar ainda. Se ele não pular no teu pescoço, não dá tempo de tu pegar nada. Ah, é. Exato, bem isso aí. Mas eu tava pronto. É que era só eles ter O prendido. problema do cachorro, se ele pular em ti, tu tem uma chance. Pior se ele pegar a tua perna, que é mais difícil de desviar. Pegou a tua perna pra tu tirar, aí tu vai ter que se agachar. Aí tu fica bem vulnerável. É. Eu vi um vídeo de um cara defendendo o cachorro de um urso. Ele usa Teve que estratégia. Pô, mas um urso não dá pra fugir de um Não, urso. não. Cara, é um urso pardo de médio porte, né? E aí ele só levantou os braços e gritou, né? Ah, mostrou que ele era maior. né? Ah, Eu vi vídeo disso no... viralizou esse vídeo. Eu aí. vi vídeo disso no... Ai, aqueles negócios de charadas. Tem um negócio de charadas no YouTube. Que eles sempre falam, uma cena de crime aconteceu isso, isso, isso. Tem que ficar atento aos certo. fatos, né? Aí eu sempre vi, tinha um desses que era, se tu vai numa porta e tiver um urso, o que tu faz? Aí seja maior que ele que tu vai conseguir passar. Uma coisa assim. A ideia é sempre tentar fugir, É, né? mas não correr, porque senão ele te correm pega. muito. Sim. Se tu correr, ele te pega. Tá, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso podcast. Fabrício, muito obrigado aí por ter Valeu. aceitado o nosso convite de novo aí, ter falado agora. Imagina. Pô, a gente podia falar muita coisa a mais ainda. E com certeza tu vai voltar aí pra gente falar sobre outras coisas. Tu quer dar um recadinho pro pessoal? Só olhar pra essa câmera aqui. Então, pessoal, primeiro queria agradecer aí mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dizer que agora, provavelmente final do ano nós já estamos, né? Mas inicinho do ano que vem, eu estou concluindo o meu livro, tá? O meu livro eu vou, de antemão, já vou antecipar aí o título do livro, né? O inimigo existe, ele é mau, né? Esse é o título, tá? Em primeira mão aí, né? Pô, de repente vamos lançar aqui, né? Esse livro fala sobre mente criminosa. Peguei dados aqui do Rio Grande do Sul,
do mapa da violência, dados concretos de anatomia, né, sistema nervoso. Então, no livro não tem achômetro, tem ciência pura. Tá? E sempre a gente deixa uma frase, né? A frase vai ser o título do meu livro. Né? Não esqueçam aí, o inimigo existe, ele é mau. Né? E outra coisa, né? A gente precisa aprender a se alegrar com aquilo que a gente tem. Essa frase aí deixei para os meus alunos formandos, né? Porque a gente almeja a melhor casa, o melhor carro, o melhor tudo, mas no momento que a gente começa a entender que a gente precisa se alegrar primeiro com o que tem, se torna mais fácil alcançar. Muito obrigado. Que lindo, né? Eu do livro, inclusive, que fala disso. Minha vida cabe no Fusca. Eu sempre digo que ainda há coisa muito boa nessa vida. Realmente ainda há Perfeito. coisa muito boa nessa vida. Ashley, quer dar um recadinho? Recadinho de sempre, galera, curte, comenta e compartilha para o nosso podcast crescer mais. Agora eu sou da equipe, né? Eu sou da família, basicamente. Então, curte aí. Também me siga nas redes sociais, que o Emerson vai deixar aqui embaixo. Não deixe de acreditar nos seus sonhos e também façam justiça. Não com as próprias mãos, mas façam justiça. Seja um apoiador também, que a gente está precisando de apoiadores. É muito importante porque vocês fazem a gente trazer conteúdos com qualidade. O Muscarelli não deixa eu falar. Eu tô tentando focar no negócio. Obrigada. Nosso relacionamento nem começou ainda. Já começou sim. Já começou assim, tóxico essa. Eu já falei que eu sou louco tóxico, você não acredita em mim. Vai, Dexter, fala aí. Vai, faça a fala. É isso, galera. Só curte aí que já até esqueci o que eu tava falando. Tá bom, então. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o curtir. Isso ajuda com que o YouTube perceba que vocês estão gostando do vídeo e aí eles entregam para mais pessoas. O canal cresce, a gente consegue trazer vídeos com mais qualidade, né? E manter o canal principalmente, porque a gente tem um gasto para manter os podcasts. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Show. Ai, minhas pernas.